Nessa cena do filme Jeanne Dielman, nossa protagonista acaba de entrar numa cafeteria para tomar o seu café da tarde, após realizar suas inúmeras tarefas ao longo do dia. Essa cena dura, em média, 5 minutos ininterruptos, com planos fixos. O cineasta e poeta russo Andrei Tarkovsky afirmava que o cinema é a arte de esculpir o tempo. A principal característica estética do cinema é redefinir a nossa percepção temporal enquanto se assiste um filme. Através de elementos como a montagem, decupagem, som e enquadramento, uma percepção temporal é constituída para aquele que assiste à obra. Um plano extenso e contínuo é capaz de reproduzir a sensação real de passagem de tempo, e uma montagem cuidadosa e cadenciada pode causar o mesmo sentimento. O ritmo em certas cenas pode criar uma certa sensação de tempo que parece escoar ou até mesmo congelar. Em seu livro Esculpindo o Tempo, o próprio autor afirma que o fator dominante e todo-poderoso da imagem cinematográfica é o ritmo, que expressa o fluxo do tempo no interior do fotograma. O cinema, então, é a arte que permite se definir e moldar o tempo. Em sua filmografia, a cineasta Chantal Akerman realiza algo que entra nesses conceitos. Seus filmes são conhecidos por experimentar e construir certas narrativas com base na passagem de tempo, utilizando planos longos e montagens pacientes. Em filmes anteriores, como Hotel Monterrey, de 1973, a cineasta apresenta um hotel na cidade de Nova York e o disseca com sua câmera, andando pelo local e explorando seus detalhes. Através de longos planos silenciosos do lugar, Ackman constrói uma atmosfera claustrofóbica do hotel e, juntamente com a ausência de qualquer trilha sonora, constrói a percepção temporal hipnotizante, onde o espectador explora aquele ambiente através da imagem. Nós nos sentimos totalmente imersos com a experiência, sentindo o tempo passar conforme somos inseridos dentro desse misterioso prédio com uma energia peculiar. De acordo com uma famosa citação da diretora, quando as pessoas estão gostando de um filme, elas dizem não ver a hora passar. Em meus filmes você está ciente de cada segundo que passa pelo seu corpo. E é no filme mais reverenciado da cineasta belga que encontramos o suprassumo das experimentações. Jeanne Dielman, 23, Quadro Comércio, 1080, Bruxelas, de 1975, foi ano passado eleito o melhor filme de todos os tempos segundo a lista de filmes realizada pela revista de cinema britânica Sight and Sound, que possui a distribuição feita pelo British Film Institute. Contudo, devido à sua natureza única, foi alvo de controvérsia entre a comunidade cinéfila contemporânea. O filme dirigido por Ackman explora o cotidiano de uma mãe viúva, Jeanne Dielman, interpretada por Delphine Seyrig, que vive uma meticulosa rotina e trabalha como prostituta em meio período para sustentar ela e seu filho Sylvain. Contando com 3 horas e 22 minutos de duração, o longa registra, quase em tempo real, os mais minuciosos e cadentes detalhes de seu cotidiano, subdividindo o longa em 3 capítulos de 1 hora, dedicados respectivamente a 3 dias na sua semana. Porém, o brilhantismo e fator único do longa reside justamente na escolha de Chantal de retratar a monotonia e a crueza da sua rotina, através do esticamento dos planos e de sua duração até o ponto mais tedioso possível. Tal realização ousada é realizada de forma inteiramente intencional e consciente, ao passo que no ritmo imposto pelo longa é possível relacionar-se com a eterna sensação de opressão e aprisionamento que a rotina de dona de casa de fato causa para Jeanne Dielman. Longas cenas de 10 minutos com ações minimalistas e ininterruptas parecem durar uma eternidade, enquanto a mise-en-scène explora o vazio e a claustrofobia dos espaços em relação à presença quase invisível da protagonista. Existe uma constante recusa em se aproximar de uma dramatização por parte das ações realizadas pela personagem, que se repetem incessantemente ao longo de mais de 3 horas, o que a longo prazo acaba resultando não só em um maior distanciamento emocional, mas consequentemente em um completo estado de transe, tanto por parte do espectador quanto da própria Jeanne. É possível, através do estudo da imagem, adquirir maior consciência em relação a como o longa expõe essas sensações para o público. Além da duração,
Vale ressaltar a completa rigidez dos planos, estes estáticos, metódicos e quase sempre fechados. É notada uma frieza por parte da personagem em sua relação com o espaço, com seus vizinhos, com seu filho e com seus objetos de ação. Assim como o público, Jane Dillman se sente aprisionada, sufocada e angustiada diante sua opressiva rotina, realizando as mesmas tarefas de casa, cortando as mesmas batatas, caminhando pelos mesmos lugares, priorizando o total controle e rigor de seu cotidiano de forma tão ritualizada e alienante perante a inércia da sua própria vida. A ausência predominante de sons é uma ferramenta utilizada para a criação de uma atmosfera durante o longa. Conforme Jeanne realiza suas tarefas mundanas, o silêncio se faz como personagem, sendo interrompido pelos ruídos realizados pelos objetos que a protagonista manuseia ou por rápidos diálogos. Esse sossego nos transporta para um transe, onde observamos o cotidiano de Dilma meticulosamente. Nele se cria um sentimento de antecipação para o espectador, o qual é quebrado a partir do momento que algo diferente ocorre em sua rotina, que já é conhecida para aquele que vê. Até então, tais desenrolares hipnotizantes acabariam por acumular-se na primeira hora e meia do longa, para enfim atingir um ponto de ruptura. Após algo traumatizante ocorrer em uma das visitas de seus clientes, sua rotina, pouco a pouco, passa a se corroer. Se o longa até então acumulava os traumas e as opressões da protagonista em sua rigidez e na sua tentativa de controle absoluto, a partir desse momento ocorre uma subversão. Através de certas inconveniências em suas tarefas, sua vida irá escapar completamente de seu controle. O interessante, porém, é o quanto essa perda de controle reside nos pequenos detalhes, desde entrar por engano no cômodo errado, até esquecer de fechar a tampa de seu pote de despesas. É a sensação de alienação e de costume que o público tem construído com a rotina da personagem que fará com que o espectador fique completamente desesperado ao vê-la inesperadamente derrubar um objeto no chão. Nessa segunda parte, seus gestos mais braçais acabam por adquirir força maior, e Jeanne Dion acaba por se revelar para nós cada vez mais. Uma extensa cena cortando batatas, com tamanho subtexto, se torna uma tentativa desesperada da personagem de externalizar tanta violência sofrida em um próprio ato violento, realizado nas circunstâncias da sua opressão. Aos poucos, a mise-en-scène vai nos indicando um gradual descontrole na tentativa de manter uma certa ritualização em sua rotina. Uma cena na qual Jang entra numa cafeteria para tomar seu usual café da tarde nos gera um profundo senso de incômodo e angústia, simplesmente por ela ter chegado uma hora atrasada. A mesa, que estamos acostumados a vê-la sentar-se, já está ocupada, e sua garçonete de sempre já não está mais em seu turno. Tal acúmulo de sensações e inconveniências acabam por serem completamente avassaladoras para a personagem, que preza por esse rigor como único senso de poder que ela conseguia manter, em um contexto de ser uma dona de casa em plena Europa nos anos 70. Ao longo do filme, é possível também compreender que grande parte dessa submissão de Jeanne Dion a tal rotina angustiante vem da construção imaginária social de sua posição como mulher e mãe, em frente à concepção tóxica de figura masculina que pode ter sido seu falecido marido. Diante dessa perspectiva, a presença de uma opressão patriarcal constante se dá justamente pela ausência de seu esposo, corroendo e alienando o imaginário da protagonista, mesmo 6 anos depois de sua morte. Cette femme vit seule avec son fils, elle est veuve, et depuis la mort de son mari, elle a continué exactement à vivre de la même manière que comme s'il était là, parce que il n'y a pas obligatoirement la nécessité d'un homme pour que, si vous voulez, on joue son rôle. L'ordre symbolique est tellement fort. Bon.
Todas essas desconstruções acabam por levá-la a uma catarse, a passo que no fim do terceiro dia, Jane opta por assassinar um de seus clientes após uma relação sexual. Tal explosão violenta serve como uma forma de liberação por parte da personagem, uma consequência já esperada de um acúmulo constante de repressões, angústias e dores rotineiras. Em um último e sufocante momento de demonstração de indiferença emocional e física, a personagem pela primeira vez expressa de forma mais ativa seu incômodo extremo perante sua condição, tanto interna quanto externa. Tal explosão acaba resultando no último plano do filme, na qual a protagonista senta em sua já conhecida mesa de jantar, porém suja de sangue e em completo silêncio. Durante os últimos 5 minutos de câmera estática, sua expressão, normalmente mais fria durante o filme todo, se revela por possuir indícios de alívio, por mais incertos que eles sejam. A imagem cinematográfica possui algo de intrínseco nela, e conforme Jeanne Dielman encara sua sala, sentada em seus pensamentos, isso causa algo naquele que a vê. Existe uma certa ambiguidade em suas expressões faciais, que se relacionam tanto com a tragédia de seu colapso, mas com o prazer da sua liberdade. Durante todo o longa, nos sentimos sufocados e presos na rotina da protagonista. E a partir do momento que há a quebra desse cotidiano, cria-se uma identificação, devido a essa detalhada observação das tarefas dessa mulher nesses 3 dias de sua vida.